Bem-vindos, pedimos por gentileza para que ocupem seus lugares. Abriremos neste momento o seminário Brasilianas.org, que marca o lançamento da TV Brasil de um espaço para discussão sobre políticas públicas com as comunidades, empresários e o poder público. O programa Brasilianas.org estreou ontem na TV Brasil e vai ao ar toda segunda-feira, às 10 da noite. A empresa Brasil de Comunicação escolheu o Congresso Nacional para a realização do seminário porque aqui está a representação de toda a sociedade que nós tanto buscamos para retratar. Aproveitamos para agradecer o apoio da Câmara dos Deputados que nos ajudou a realizar este evento. Para abrir o seminário, compõe a mesa o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, a presidente da empresa Brasil de Comunicação, Tereza Cruvinel, o diretor de jornalismo, a diretora de jornalismo da EBC, Helena Chagas, e o jornalista e apresentador do Brasilianas.org, Luiz Nassif. Com a palavra, o presidente da Câmara, Michel Temer. Cumprimentando a todos e, naturalmente, muito especialmente a Tereza Cruvinel, que é presidente da empresa brasileira de comunicação, e a Helena Chagas, que é diretora de jornalismo da mesma empresa, e o nobre companheiro Luiz Nassif. Cumprimentando a todos que estão no auditório, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar as mulheres, porque eu vejo que lá na empresa brasileira de comunicações há duas mulheres que dirigem os destinos, e tão bem dirigem os destinos da TV Brasil, e numa semana muito própria, que é a Semana da Mulher. Aliás, eu até estou pedindo a palavra, Luiz Nassif, no primeiro instante, porque logo em seguida há uma sessão do Congresso Nacional de homenagem ao Dia da Mulher, mas eu queria, neste espaço democrático, que é a Câmara dos Deputados, fazer dois registros iniciais. Um primeiro, Luiz Nassif, da extrema alegria cívica que nós temos aqui na Câmara, por sediar este encontro e este diálogo que os senhores e as senhoras terão entre si. Em segundo lugar, cumprimentá-lo pelo Brasilianas.org. Eu, pelo que já soube a respeito desta atividade, eu verifico que é uma atividade de conexão entre a internet e a televisão, já que na internet estarão opiniões, fatos, etc., e que num dia da semana serão transmitidos pela TV Brasil, de modo que é uma interação muito compatível com o que há de mais moderno. E, em terceiro lugar também, é um terceiro registro que eu faço, eu quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito com a ideia de termos um amplo debate de opinião, e opinião ligada aos grandes temas nacionais. Eu tenho sido até um pouco repetitivo, Tereza, Helena, Luiz Nassif, mas eu acho que nós passamos muito nos nossos noticiosos, nós nos preocupamos muito com as pontuações e deixamos de lado os conceitos. As grandes conceituações nós abandonamos. Nós nos preocupamos com o dia a dia, com o cotidiano, e não nos planejamos informativamente para o futuro. E o Brasil, que hoje passa por uma fase muito útil, com um reconhecimento não só interno, mas um reconhecimento internacional. E eu verifico muitas e muitas vezes que o noticiário se torna um pouco banalizado, ele iguala, porque preocupado com o cotidiano, preocupado com as pontuações, ele iguala grandes temas a pequenos temas, ele iguala pequenos escândalos a grandes escândalos. Então, o leitor, ele acaba olhando aquilo sem fazer a exata avaliação, a exata dimensão, porque tudo fica igual. E isto não é exatamente uma coisa útil para aqueles que querem ser exatamente bem informados. Não é crítica à imprensa, nada disso, são os fatos do dia a dia, mas nós verificamos pelo Brasilianas.org, agora acoplado à TV Brasil, que os senhores pretendem exatamente discutir os grandes temas nacionais. Nós falamos muito, aqui no Brasil é muito assim, nós temos rótulos, políticas públicas, ganha um rótulo, reforma tributária, ganha um rótulo, reforma política, ganha um rótulo, mas ninguém vai ao âmago de cada uma das questões.
né? Eu, quando se fala aqui em reforma tributária, Luiz Nassif, eu digo interessante, muitas e muitas vezes, quando se fala em reforma tributária, está se pensando em 2 ou 3 pontos que poderiam até, muitas vezes, ser definidos em lei complementar ou lei ordinária, e, entretanto, quer-se logo fazer uma grande reforma constitucional, né? E daí as dificuldades para o prosseguimento. Ora, essa é uma opinião minha, mas de onde ou por onde se forma a opinião? Hoje se forma via internet, via televisão, via imprensa, né? Então, o debate de conceitos, o debate das chamadas políticas públicas em profundidade, né? Não deve ser um debate, digamos, gráfico, mas um debate opinativo. Não é a cor, a sedução pelo visual que deve chamar a atenção de quem se interessa pela vida pública, mas é o escrito. E eu sinto, pelo que você acabou de me dizer, que a preocupação será exatamente esta. Então, eu digo que é um grande momento para o setor opinativo nacional, porque, certa e seguramente, você vai levantar os grandes temas na sua via internet, que serão levados, afinal, à TV Brasil, que realiza um extraordinário trabalho. Quantas e quantas vezes eu ligo lá a TV Brasil e vejo grandes debates, grandes documentários, né? Mas que muitas vezes perde um pouco de espaço para as coisas mais, digamos, triviais, mais banais, né? Então, embora tenha a sua importância, tem naturalmente o seu público, mas acho importante ter um meio de comunicação que, digamos assim, embora possa alcançar uma certa quantidade não numericamente expressiva, mas uma quantidade muito significativa no sentido de formadores de opinião. São aqueles que vão formar opinião. E isso é uma coisa que se constrói, como toda casa, colocando pedra sobre pedra. E eu acho que hoje, neste seminário da Brasilianas.org, da Empresa Brasileira de Comunicação, coloca-se a primeira pedra. O meu almejo, o meu desejo, o meu desiderato é que, em brevíssimo tempo, nós tenhamos uma grande casa construída por força desta ligação que o Luiz Nassif fez com a TV Brasil, já que as figuras que estão à mesa e estão no auditório são figuras da melhor suposição pessoal, intelectual, e eu tenho certeza que haverá absoluto sucesso nesse empreendimento. Portanto, meus cumprimentos a todos e, naturalmente, sucesso a essa nova empreitada que será muito importante para o país. Muito obrigado. E eu vou pedir licença a todos, então. Quis deixar gravado esse depoimento e dizer aos amigos que estão aqui esse brevíssimo depoimento, mas estou pedindo licença para ir a um outro compromisso. Obrigada, presidente. E agora, para saudar os presentes, a presidente da EBC, Tereza Cruvinel. Bom dia. Bom dia. Tá, tem som aqui? Tem, Carla. Bom dia a todas, primeiro todas, nesse dia ainda, que estamos com ecos de ontem, e todos. Agradecendo muito, como já agradecemos aqui em privado, mas de público, ao presidente da Câmara, deputado Michel Temer, por ter nos acolhido aqui para este seminário, ter trabalhado juntamente com a nossa diretoria de jornalismo para a constituição dessa oportunidade aqui nesse seminário, que foi a forma super adequada e conveniente proposta pelo próprio Luiz Nassif de darmos, digamos, início à caminhada pública do programa Brasilianas.org. Né? Eu queria ter dito isso na presença do deputado Michel Temer, mas, como ele explicou, está indo para o Senado, onde ocorre uma sessão pública ainda de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Né? Quero saudar todos vocês que estão aqui, companheiros da EBC, companheiros da Câmara. Vejo ali o secretário de Cidadania Cultural, Célio Turino. Então, obrigada a todos vocês que estão conosco. Mas dizia que o deputado, que eu gostaria de ter dito ao deputado Michel Temer, que a construção do sistema público
de comunicação pressupõe exatamente a congregação das redes públicas todas, que hoje são muito minoritárias no sistema analógico, né? Só no futuro digital é que teremos um espaço mais condizente com a importância e com o cumprimento da previsão de que haja também no Brasil sistema público, sistema privado e sistema estatal. Quero saudar o líder, Fernando Ferro, e chamá-lo a compor a mesa. Você vai sair rapidamente, mas a gente deixa. A gente já liberou o presidente Michel Temer. Obrigada. Você tem que sair? Dá uma palavra para ele, falar um pouquinho. Então, eu vou quebrar o protocolo. Como vocês sabem, terça-feira é um dia muito agitado na Câmara e hoje está cheio de eventos. O líder também está com outro compromisso e tinha nos prometido passar por aqui. Eu vou interromper para que possamos ouvir o deputado Fernando Ferro. Muito obrigado. Muito obrigado, Tereza, Nassif. Eu já vi o programa ontem, à noite chegando, e pude perceber a importância da iniciativa, e nós estamos vivendo um momento muito importante no país. Esse debate que nós já estamos presenciando, e, evidentemente, num ano eleitoral, todas as tensões se acumulam, e as intenções também. Então, acho muito importante que a sociedade brasileira esteja, mais uma vez, sendo respeitada no seu direito de ouvir, de debater, de conhecer e de se informar. Porque não acredito que nós possamos ser uma democracia à altura da importância que estamos tomando no cenário mundial, se nós não tivermos uma mudança de procedimentos, de comportamentos em relação às nossas estruturas de comunicação. Eu sei que esse é um debate muito delicado, mas requer, acima de todos nós, uma responsabilidade muito grande, porque o componente político e ideológico é envolvido, é visível, notório, e tem produzido uma série de reações, algumas compreensíveis, outras exageradas, sobre o debate que nós queremos fazer sobre comunicação, mídia nesse país. E qualquer instrumento que permita a interação e o acesso ao conhecimento, à informação, ao debate, com a riqueza que está sendo proposta nesta iniciativa, tem que ser saudada. E nós ficamos muito felizes com esta iniciativa. Acho que isso vai propiciar um espaço de discussão e de debate para amadurecer em todos nós o que deva ser compreendido como democracia, como direito de contraditório, como debate das diferenças das ideias e como convívio das diferenças. Acima de tudo, nós saímos de uma estrutura autoritária, nós saímos de uma cultura de negação de parcela expressiva da nossa população ao acesso à informação, à comunicação, e nós estamos caminhando. Acho que é muito positivo saudar a TV Brasil pelo que vem fazendo e desbravando essas terras, esses latifúndios tão difíceis de serem desbravados e tocados, que são os latifúndios da comunicação, e nós queremos exatamente cada vez mais direito e espaço para conversar, para falar, para interagir. E, portanto, Nassif, eu tenho certeza que com a sua autoridade, com a sua postura de jornalista sério, correto, pessoa preocupada com a boa informação e, acima de tudo, com uma noção de cidadania muito ampla e completa em relação à comunicação, irá propiciar importantes momentos do debate da cena política brasileira. Nesse sentido, é que expresso aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores a nossa satisfação e a nossa alegria por mais essa trincheira de debates que você abre e que, sem sombra de dúvida, contribuirá para enriquecer o debate, para a formulação do conteúdo dessa comunicação e, acima de tudo, oferecer à parcela da sociedade brasileira expressiva esse direito de debater, que é o que nós queremos. Só com isso
Só com o debate mais transparente, mais aberto, menos preconceituoso possível, é que nós iremos, de fato, construir uma democracia, que é o nosso grande anseio e que vocês, com essa possibilidade, estarão nos propiciando com iniciativas como esta que aqui venho saudar em nome da bancada e agradecer pela oportunidade deste momento de debate. Muito obrigado, mais uma vez, digo de coração, e sucesso, e muitas vitórias nesta iniciativa que eu tenho certeza irá nos ajudar imensamente, tanto como Congresso, mas principalmente como sociedade brasileira ansiosa do debate, da discussão e da construção cada vez mais de uma imprensa criativa, investigativa, corajosa e livre para tomar para tomar o seu caminho, suas ações e contribuir, como deve contribuir, para a consolidação do Estado Democrático de Direito em nosso país. Muito obrigado. Viu? Com a palavra, o jornalista e apresentador do programa Brasilianas.org, Luiz Nassif. Bom. Desculpa, querido, eu não concluí, eu fiz uma interrupção porque o deputado tinha que sair, tem outros compromissos, e achei que ele passaria mais rápido. Mas, então, queremos agradecer ao deputado Fernando Ferro, líder da bancada do PT, pela presença, pelas palavras. E eu vou concluir muito rapidamente, antes de passar ao Nassif, porque eu tinha começado a dizer aqui que o sistema público de comunicação é uma construção, não objetiva nada do que se diz em certas áreas equivocadas do pensamento, né? O que ele objetiva é exatamente realizar uma vontade dos fundadores da democracia brasileira na Constituinte, quando previu o sistema público-privado estatal complementarmente, né? Então, é isso que nós estamos fazendo da nossa parte, construindo a EBC, a TV pública, né? Quero registrar, por sinal, por falar em público, a presença do representante do Conselho Curador, Lorival Macedo, que também representa os funcionários da EBC, no Conselho Curador, que é o órgão supervisor da qualidade dos conteúdos da TV Brasil e demais canais públicos, mas queria, sobretudo, agradecer ao Nassif por ter vindo se juntar a nós nessa trincheira, né, trazendo uma ideia bacana, assim, muito importante, muito criativa, que é juntar a internet com a televisão num programa para debater. A televisão brasileira debate muito pouco as questões nacionais. Então, o Nassif não só veio se juntar a nós com todos os valores profissionais que ele representa, mas também com a ideia desse programa, e temos certeza de que Brasilianas.org vai ter uma bela caminhada e vem enriquecer a grade da TV Brasil. E cumprimentar a diretora de jornalismo, Helena Chagas, e toda a equipe do jornalismo, né, que então, vejo aqui a Jaqueline, o Eduardo, mas toda a equipe. Eu sou bastante ceguinha. O Carlos Amorim está aqui? Sim, a ceguinha aqui. Lá de São Paulo, dentro da nossa sucursal da nossa emissora em São Paulo. Em suma, não vou citar todos para não cometer emissões, toda a equipe que, juntamente com o Nassif, né, tem trabalhado esses meses na concepção, do desenvolvimento, no planejamento do programa. A televisão não é uma coisa assim, amanhã a gente escreve e sai publicado. A televisão é um processo produtivo mais complexo, né, mais demorado. Então, parabéns a todos os que somaram forças para transformar o programa numa realidade. Quem mais que eu queria aqui? Quem está aqui? Helena, me ajude. É o Manevi? É o Manevi. Já. O secretário executivo do Ministério da Cultura. Agradecemos muito sua presença. O Ministério da Cultura é um grande parceiro da EBC, Nelson de Paula, que eu sou bastante cega, tá, gente? Hoje eu vim sem óculos, esqueci-os em casa. E o Lorival Macedo, que eu já registrei. Mas, enfim, parabéns a todos, parabéns à Helena, a equipe de jornalismo, ao Nassif, e muito obrigada à Câmara, que nos acolhe, também toda a equipe de comunicação social da Câmara, na pessoa do Sérgio Chacon e toda a sua equipe. Vamos agora continuar, eu vou devolver a palavra agora de verdade, tá? Obrigada. Bem, então, com a palavra, o jornalista e apresentador do programa Brasilianas.org, Luiz Nassif. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer à Câmara aqui, na figura do presidente da Câmara, Michel Temer, por ter nos acolhido, e agradecer muito
Tereza, Helena, Jaqueline, o pessoal que nos acolheu na TV Brasil, a enorme boa vontade nesse tempo todo, aí, de todas as pontas, para tentar fazer o melhor possível, ter postado numa ideia nova, complexa, mas muito interessante. Eu queria só fazer historiar um pouquinho o momento em que nós estamos vivendo. Como o próprio deputado Temer colocou, hoje a notícia, a informação que vem é muito pontual, em cima do momento, e há pouco espaço de reflexão para você tentar entender o momento histórico. Eu recentemente lancei um livro, Os Cabeças de Planilha, fazendo alguma analogia com o que ocorreu no Brasil pós-democratização e o que ocorreu na República, com a proclamação da República, que são movimentos muito similares, mas muito similares. É um movimento que vem com a internacionalização dos capitais, livre fluxo de capitais, a visão financista de país, fazendo com que quem mergulhasse nessa visão financista perdesse o bonde, a derrubada da autoestima nacional em todos os momentos. Você derruba a autoestima para impedir qualquer alternativa de política pública ou de política econômica que fuja do padrão internacional. E, com isso, o esmagamento da cultura nacional. Então, quando você entra em 1920, eu lembro quando a Folha fez 80 anos, ela publicou um pequeno livro, depois teve um debate que eu participei também com outros colunistas, com os intelectuais brasileiros, um artigo de cada intelectual ao longo da história do jornal. Quando chegava nos anos 20, você tinha um artigo do intelectual A, que ficou no bolor da história, dizendo o seguinte: o Brasil nunca vai para frente, porque todo país tem a sua cultura, o Brasil não tem cultura. E, naquele momento, estava sendo moldada a mais rica cultura popular do século, ao lado da cultura americana. Ou seja, você tinha Mário de Andrade, de um lado, recuperando o Brasil profundo, Villa-Lobos, do outro lado, você tinha a música urbana de Recife, do Rio, sendo criada. E sendo criada por quê? Porque surgiu um novo paradigma tecnológico, que era o rádio. Então, é interessante para quem... Eu gosto muito de fazer algumas pesquisas de música, e quando dá tempo, assim, entre 12 e 12h30 da madrugada, assim, de sábado, por exemplo. Quando você entra nos arquivos, hoje é muito mais fácil você pesquisar, porque os arquivos estão disponíveis, vocês vão ver algo muito interessante. Em 1929, você tem um padrão de música, de interpretação, de um jeito. 1930, ou seja, colado, é como se um cometa tivesse partido do Brasil ao meio e tivesse lançado para a modernidade. Em 30, você tem arranjos modernos, modo de cantar moderno. Daí você fala, ué, mas tudo isso nasceu em 30? Não. Tudo isso foi sendo modelado ao longo dos anos 20, mas era escondido da opinião pública, porque as maneiras de se difundir a informação, aquela informação registrada, que eram jornais da época e tudo, não conseguiam ter olhos para o que estava acontecendo. Então, você tem uma enorme revolução que vem caminhando nos anos 20, recuperação dos valores nacionais, um descontentamento amplo com a velha república, com as práticas da velha república, aquela ideia de que podemos fazer coisas nossas, podemos produzir o novo, que vinha sendo modelado, mas você não tinha por onde ter extravasão aquilo. Então, explodia em quê? Explodia em quarteladas, todos aqueles problemas militares que ocorreram ao longo dos anos 20, mas tudo sendo plantado. Então, quando vem a Revolução em 30, aquilo lá desabrocha. Então, aquele país que já estava pronto ali, mas estava escondido pela chamada cultura oficial, vem à tona. E nós temos, nos anos 30, 40, 50 em diante, com todos os problemas políticos, nós temos o país que mais cresce. O país que mais cresce do mundo, entre 30 e 80 lá. Com todas as desigualdades aí, com os problemas que ocorrem ao longo, os erros de avaliação, que não tem jeito, nenhum país caminha em linha reta sempre. E sempre sendo moldado pela cultura nacional. Ou seja, quando o Getúlio pega o Gustavo Capanema, pega o Villa-Lobos, com aquelas discussões, aquilo dando um molde para que o país acreditasse em si e pudesse avançar. Vamos dar um salto agora para o que aconteceu nas últimas décadas aí. Nós tivemos a ideia daquele Brasil que a década perdida dos anos 80, a década desperdiçada dos anos 90, toda essa história que já está no imaginário popular. Mas, quando você olha a crise, o Brasil, eu sempre costumo dizer aí nos meus escritos aí, que é o maior estadista brasileiro, mas de longe,
chama-se senhor crise. Esse é campeão. O que nós estamos vendo hoje desse renascimento do Brasil se deve ao senhor crise ter dado aquele empurrão que ajuda a escapar de armadilhas ideológicas de mercado, toda aquela chantagem de mercado, e permite o salto. O Getúlio, nos anos 30, a mesma coisa. Foi a 31, 32, que o país não tinha mais condições de permitir livre fluxo de capitais, porque estava quebrado, que você começa o renascimento brasileiro com aquela poupança vindo para investimento em atividades reais, né? Então, esse Brasil, que você pegar 2 anos para cá, aquele mesmo cometa que passou lá em 1930, passou aqui nos últimos 2 anos. Se você pegar a percepção do Brasil hoje e a percepção do Brasil que se tinha 2 ou 3 anos atrás, são mundos totalmente diferentes. Daí você fala, mas esse Brasil, o que aconteceu? Ele nasceu agora? Não, ele já estava pronto 2, 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás, mas a percepção era outra. Era outra por quê? Porque você tinha um padrão de informação, aquela informação que gera as ondas que o Franklin costumava dizer nos tempos dele de jornalismo político, né? Você tem a pedra no lago, né? Você joga a pedra e você tem aquelas ondas concêntricas. A pedra que era jogada lá dependia de um sistema de informação muito centralizado, de padrões de informação, de catalisação de opinião pública muito fechado. E hoje, quando você olha, você fala, mas vem cá, se você olha os jornais, a percepção do Brasil é a mesma de 5, 6, 7 anos atrás, um país que não deu certo. Quando você olha a opinião pública, o país que deu certo. Daí você fala, vem cá, mas foi só o fato da economia estar indo bem que me permitiu essa percepção da opinião. Lá fora é outra coisa. Mas você vê, essa percepção lá de fora veio para dentro por onde? Veio pela internet. Então, esse novo padrão que você rompe com aquele predomínio, daquela visão que moldava, digamos, a opinião pública, esse tipo de opinião pública, se derrete com a internet. E daí é importante a gente ver os desdobramentos que ocorrem com essa mudança de paradigma. Se a gente for analisar o Brasil moderno, o Brasil pós-diretas, forma-se um pacto. Isso aí, o presidente do Senado, Gessanelli, ele foi convidado para dar uma palestra, porque no meio daquele tiroteio todo que ocorreu aí o ano passado, ele fez um artigo em que melhor sintetizou essa questão da crise da democracia representativa por conta das novas mídias e das novas formas de organização social. Então, vai ter uma palestra específica dele sobre isso. Mas, quando a gente olha o que foi o Brasil pós-democratização, era um país que se tinha lá os 3 poderes, e todo o filtro político passava pela chamada grande imprensa. O que era a grande imprensa? 4, 5 jornais, com poucas mudanças no decorrer desse período, né? Folha, Estado, Globo, você tinha o JB, que sai de cena num certo momento. A partir do impeachment, você tinha a Veja, a Isto É, que sai também de cena a partir de um certo momento, Jornal Nacional. Então, um conjunto muito restrito de órgãos, como ocorre também em outros países, Estados Unidos, você tem a chamada imprensa de opinião, que é aquela que cobre os temas nacionais, são poucos jornais, mas dentro de um ambiente competitivo. Você tem uma forte imprensa regional com suas opiniões próprias, e você tem partidos políticos orgânicos, estruturados, com ideias próprias e tudo, que, de certa forma, estabelecem os tais pesos e contrapesos nesse mercado de opinião. Quando você vem para o Brasil, o que acontece? Você tem uma democracia ainda precisando se consolidar, você sai de um período que o Brasil dá o maior salto industrial de urbanização e tudo, foi no período militar, que vem amadurece aquele salto, o que o Getúlio e o Juscelino plantam lá atrás, amadurece do ponto de vista industrial nos anos 60 e 70, mas, paralelamente, você não tinha democracia para permitir a criação das instituições políticas e sociais que transformassem efetivamente no país moderno. É o que mata o regime militar e que atrasa também a consolidação da democracia brasileira. Quando você entra na redemocratização, essa redemocratização ela se faz, a grande força dominante nesse período é um pacto entre grupos políticos e mídia. A mídia é um elemento essencial. Nesse período, ajuda, entra, num certo momento, na campanha das diretas, tinha sensibilidade para captar o que eram esses sentimentos populares, capta os sentimentos populares, fica guardiã desses sentimentos populares. Na campanha do impeachment, ganha um grau de força e de poder inimaginável.
se torna o maior poder do país na campanha do impeachment, que é uma campanha que, do ponto de vista jornalístico, sempre que eu vou dar palestra em faculdade, eu sugiro, façam um TCC sobre a campanha do impeachment. Foi uma das maiores vergonhas que eu, como jornalista, já vi em termos de campanha. Foi tão vergonhosa aquela campanha do impeachment. Por quê? Porque você tinha, durante 30 dias, você cai a couraça do presidente, você diz que tem um presidente cercado de pessoas suspeitas. Mais 30 dias, você tem um presidente suspeito. Mais 30 dias, você tem um presidente ladrão. Chegou no auge, daí prosseguia a campanha, o eleitor queria mais. Então você vai, não, é um presidente que usa cocaína pelo supositório, todas aquelas maluquices. Eu tinha motivos de sobra até para entrar naquela guerra, porque fiquei fora da Folha um período, tinha um programa de televisão que saiu do ar aqui em Brasília, censurado pelo pessoal dele, 3 processos nas costas. Mas quando começou a campanha, você fala, meu Deus, é que nem essas campanhas recentes aí de crítica. Cada crítica que você vai fazer, eu lembro a frase do Veríssimo, né? Cada vez que eu vou fazer uma crítica, eu falo, mas na companhia de quem que eu vou ficar? Então, criou-se esse modelo, essa força cega que vem a partir dos anos 90, e que é uma força que, como que ela se manifesta? Ela se manifesta tentando destabilizar politicamente o país. É a maneira que ela tem de fazer força. O impeachment é o auge, é o orgasmo. Vai poder derrubar o presidente de uma Câmara, o presidente de um Senado, um governador. Isso aí criou uma obsessão, um padrão único. Eu diria que o governo Lula não foi o único a sentir isso, não. O segundo governo, Fernando Henrique, quando acabou a máscara cambial lá e entrou-se no segundo governo Fernando Henrique, o que saiu de tentativa de capas com ataques para todo lado, porque é a maneira de expressar poder. Expressar poder. E, com isso, o que aconteceu? Deixou-se para segundo plano o país que estava sendo moldado esses anos todos. Nesse meu livro, Os Cabeças de Planilha, eu tento pegar uns 10 fatores aí que mostram, que a gente vai abordar em Brasilianas, que são aqueles fatores portadores de futuro, aqueles fatores que vão ser essenciais para a construção do país que se pretende mais à frente. São grupos que surgem nos anos 80 de todos os lados. Aliás, essa visão recente do Lula de entender o Brasil como uma soma do agronegócio, da agricultura familiar, da grande empresa e das políticas sociais e tudo, é o ponto que faltava para o salto final, porque os ingredientes estão dados aí. Então, vamos pegar esses fatores. Olha para vocês verem como que o Brasil não parou nesses anos todos. Você pega o seguinte, programas de qualidade, você mudou a face das empresas. Tem ainda muita distorção em termos de conceituação desses programas, mas a gestão e qualidade, as empresas brasileiras não tinham gestão. O Estado brasileiro não tinha gestão. Você tem ainda problemas enormes de gestão, mas você já encontrou um caminho pela frente. Isso aí surge lá atrás. Nos anos 80, que o governo Figueiredo, caindo pelas tabelas, lá um secretário de Ciência e Tecnologias, Israel Vargas, percebe que o mundo estava mudando, que estava havendo uma competição maior, manda 3 grupos de acadêmicos para estudar Estados Unidos, Japão, Europa, o que estavam fazendo. Eles voltam com um conjunto de informações, você lança lá o sistema de qualidade total, que era uma novidade na época, que depois evolui para outros pontos relevantes. Isso muda a face do Brasil. Muda. Quando você olha aí o que o MBC está fazendo, o que alguns estados estão fazendo, as tentativas do Ministério do Planejamento, aí, dos tempos do Silveira, os aprimoramentos que ocorreram agora com o PAC e tudo mais, vocês vão ver que esse conceito de gestão, ele é um daqueles fatores que mudam o país. Daí você tem todo ano, lá em São Paulo, a premiação da Fundação Nacional de Qualidade, as melhores empresas, a melhor gestão. É uma festa cívica monumental. Você tem da pequena, ou o Movimento Gaúcho pela qualidade, o Movimento Mineiro pela qualidade, você tem 3.000, 4.000 pequenas empresas, lá todo mundo batalhando por indicadores, não sai uma linha na imprensa. Uma. Toda a solenidade, lá em geral, só tem um jornalista, que sou eu, que estou desde 92, lá acompanhando isso. Então, você vê, um ponto fundamental, que, aliás, tanto o presidente Fernando Henrique quanto o presidente Lula tivessem entendido o poder agregador, o poder transformador de gestão, teria virado bandeira. O que você tem são segmentos, grupos de excelência dentro dos 2 governos que tentam levar adiante essa bandeira de gestão. A inovação, que é uma área que surge, ganha consistência como grupo de pressão a partir do final dos anos 90 só. A inovação hoje é um ponto central em qualquer política pública, é um ponto central. Dentro do próprio governo, você tem lá o Ministério de Ciência e Tecnologia, que fez o PAC da tecnologia, que não avançou. E não avançou
Por quê? Porque dentro de cada governo são estruturas tão complexas que aquelas boas ideias, se não tiver do lado de fora o debate de tal maneira que a opinião pública aproprie para ela aqueles conceitos e defenda, não acontece nada, ou acontece pouco. Ou acontece pouco. Isso aí o ex-ministro, aliás, o ministro Tarso Genro, quando era do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tinha essa visão clara. Se não vier pressão de fora, não adianta, porque não acontece internamente. Porque todo esse jogo de forças que existe no ambiente externo ao governo, existe no ambiente interno, cada setor querendo definir a sua prioridade. Só que, como esses temas não iam para a opinião pública, esses grupos de excelência ficavam órfãos. Vamos pegar um outro grupo aí de excelência, que é um ativo nacional, mas dos mais relevantes, o SUS. Mas dos mais relevantes, não apenas por essa tentativa de universalização da saúde, todo mundo dizia que era uma maluquice. Quer dizer, você pensar em maluquice, se você não pensar em maluquice, você não chega a nada. Pô. Esse programa de 1 milhão de casas aí era uma maluquice antes de ser pensado, antes de ser proposto. Depois que propõe, vai atrás. O SUS é uma construção institucional das mais relevantes. É a primeira experiência. Você sai daquele centralismo da ditadura, entra nesse federalismo torto nosso aqui, da redemocratização, como você tinha o federalismo torto aí da República Velha. Por que torto? Porque você descentraliza alguma coisa, mas você não tem ferramentas institucionais para que esse federalismo avance, para você estabelecer as relações, aí, qual o papel de cada ente administrativo, você não tem esse desenho. E o SUS trouxe isso. A base de tudo que está sendo feito hoje, aí, essa construção do PAC, construção do saneamento, construção da habitação, que são construções das mais relevantes. Isso que o presidente Temer colocou, que nós temos o fetiche da reforma constitucional e tudo, e não se percebe as reformas efetivas importantes, é a mesma coisa essa construção do federalismo brasileiro. O PAC é uma construção institucional extraordinária, que se tentou também no governo Fernando Henrique Cardoso, com o Avança Brasil e com aquele outro, o Avança Brasil, o anterior ao Avança Brasil que o Silveira colocou, e que esbarrou, porque você não tinha uma vontade política acima dele para implementar. Hoje você tem essa vontade política. Mas a modelagem de todo esse trabalho vem através do Sistema Único de Saúde, com os conselhos municipais, os conselhos estaduais, reunindo depois num conselho federal que define as diretrizes, que são construções permanentes e que, até então, elas esbarravam nessa visão tecnocrática de mundo. Tem muito economista que se diz liberal aí, que se diz a favor do setor privado, que não consegue entender o que são essas construções sociais. Quer dizer, quando você monta uma estrutura que você tem conselhos municipais, estaduais, federais, é uma estrutura que, num primeiro momento, você vai ter um monte de município aí que os conselhos vão estar capturados pelo prefeito, vão estar manipulados. Não é algo que você joga numa planilha e sai pronto. Mas é isso que garante a perpetuidade das ações e garante o aprimoramento permanente do país. Então, essa questão dessa construção do SUS, quando você pega os jornais, o que é o SUS? O SUS é aquele lugar onde você tem fila e não consegue atendimento. Se você pega o interior todo, aí o que o SUS fornece é algo extraordinário. Daria para enumerar um conjunto enorme aí de fatores, um conjunto enorme de setores. O Brasil hoje ele tem uma estrutura de conhecimento de país de primeiro mundo. Nós somos especialistas em políticas sociais. Você pega, por exemplo, a Bolsa Família, não é apenas uma vontade. Você tem a vontade, eu tenho a vontade de que nenhum brasileiro passe fome. Você definiu politicamente. Se você não tiver uma estrutura que funcione, institucional que funcione, você fica na vontade, como você ficou no Fome Zero. Então, abaixo da vontade política, você tem que ter a discussão e o aprimoramento institucional. Então, você pega a Bolsa Família, é um modelo. Uso de indicadores de focalização, uso de bancos de dados, análise, sistemas de avaliação permanentes. Então, essa construção institucional passou em branco. Quando você pega o Bolsa Família, se fosse pegar só a avaliação da mídia convencional, é a Bolsa Esmola, é aquela que vai perpetuar o garçom lá do Jarbas Vasconcelos, que parou de servir caipirinha para ele, porque conseguiu a Bolsa Família, que é uma coisa inverossímil também. Por trás de tudo isso, dessa incapacidade de analisar o que é o essencial, de fazer a crítica essencial, apontar o erro,
essencial, estava esse problema da centralização da opinião pública em meia dúzia de jornais e veículos que optaram, num certo momento dos anos 90, em praticar, mesmo sendo mídia de opinião, em praticar um jornalismo mais sensacionalista, buscando mais audiência. Buscando mais audiência. Quando você pega em todos os países, aí, Estados Unidos, Inglaterra, a imprensa de opinião, que é aquela que cobre o Congresso, cobre o Executivo, cobre as grandes políticas públicas, aí, a imprensa de opinião é um jornalismo discreto, é um jornalismo não é espalhafatoso, é um jornalismo objetivo, é um jornalismo com um apego permanente à objetividade dos dados. Ele pode ter a sua opinião e a sua ideologia, mas os dados são sagrados, você não pode dar a informação errada. Então, esse modelo, que era para ser um dos pilares da consolidação e do aprimoramento da democracia brasileira, num certo momento, os jornais partiram para a disputa de tiragem e de leitores. Por quê? Porque a campanha do impeachment deu um sucesso tão grande aos jornais, alguns chegaram a ter 1,5 milhão de exemplares, deu uma credibilidade tão grande, independentemente da notícia que saía. Qualquer absurdo que saía, saiu no jornal, eu acredito que desarmou todos os filtros que existiam. E eram filtros muito aprimorados, até por conta da ditadura. Como não podia haver abuso na ditadura, anos 70 e 80, não estou dizendo que esse é o caminho de jeito nenhum, mas você tinha um know-how interno das redações para impedir notícias descabidas, que foi desmontado quando veio a campanha do impeachment. Então, o repórter saiu o seguinte: me traga um escândalo. Primeiro ponto. Segundo ponto, se é verdadeiro, bom. Também, se não for verdadeiro, passa. Então, digamos, essa busca da competição exclusivamente em torno do escândalo, abrindo mão da questão do referencial de opinião pública, acabou fazendo com que todos esses temas essenciais fossem para segundo plano. E daí o que acontece? Nesse período todo, só para vocês terem uma ideia da importância da internet, a internet vem, essa implosão do mercado de opinião afeta o jogo político, o jogo econômico. Vamos pegar o jogo político. A pauta do Congresso, ela era diretamente feita pela imprensa. O que virava escândalo na imprensa, até algum tempo atrás, era a pauta do Congresso. Aquilo que a imprensa considerava como tema relevante era o tema do Congresso. Então, os sem mídia ficavam ao relento. E os sem mídia, veja bem, não são apenas os movimentos sociais, o MST, a Bolsa Família. Os sem mídias é um conjunto muito mais amplo de forças que não tinham expressão política porque tinha a barreira da mídia, ou a barreira da opinião. Você pega o agronegócio. O agronegócio, recentemente, há uns 2 anos aqui, teve um evento aqui que trouxeram 4.000 agricultores de todo o Brasil. Não saiu uma linha na imprensa. Qual foi o efeito político daquela movimentação aqui? Zero. Há uns 2 anos teve aqui um encontro de secretários de planejamento e gestão de todo o país, um encontro histórico, onde se discutiu a questão do avanço da gestão pública, um encontro histórico, não saiu uma linha na imprensa. Qual é o efeito político? Zero. Quando você vai discutir verbas de saúde, verbas de educação, se não sai uma linha na imprensa, a educação é vista, quer dizer, até algum tempo atrás, saúde. Não, saúde é mal gerida, então precisamos cortar. Aquele padrão Jean Piaget. Se cortar recursos para a saúde, ela passa a ser bem gerida. Ou seja, se algo é mal gerido, você corta os recursos, você desmonta, você mata, você não melhora a gestão. Mas, no entanto, se você ameaçasse colocar 0,5% de IOF sobre fluxo de capital externo, dava manchete. Então, dentro desse modelo, o que aconteceu? O Congresso pautado pela mídia e a política econômica pautada pelo Banco Central. Sucessivos governos aqui, nem que não acreditasse no Banco Central, não tinha o que fazer. Porque ameaçava mexer com o Banco Central. Você tinha 3, 4 economistas que faziam um alarido, aquele alarido era repercutido por 3, 4 jornais, e aquilo definia o que ia ser a política econômica. Porque, se mexer com isso, o mercado agita e tudo mais. Nós ficamos reféns disso aí, um país desse tamanho. Reféns de 3, 4 jornais e 3 ou 4 economistas de mercado. Vamos tentar ver só como que é feito hoje aí, a política econômica, política de juros, mas com o país inteiro. País inteiro. Como é que é montada a política de juros? Você tem lá 3 ou 4 departamentos econômicos que falam, eu acho que vai dar inflação no ano que vem. Não tem nenhuma razão objetiva. Aliás, se você pegar todos os dados de um cenário econômico, eu posso tirar 3 conclusões taxativas selecionando os dados que eu quiser. Então, eu seleciono 2 dados e falo, vai dar inflação no ano que vem. Daí eu seleciono outros 2 e falo, não vai dar inflação no ano que vem.
Então, 3, 4 pegavam essas informações, criavam um cenário X e ia para os jornais. Os jornais repercutiam aquilo que vem inflação, faziam aquele orquestramento de todo o mercado. Daí o Banco Central ia lá, pegava, e muitas vezes, esse assolamento das expectativas sendo feito pelo próprio Banco Central, por diretores do Banco Central. Daí você cria aquele ambiente, o pessoal começa a falar que vem inflação, vem a pesquisa Focus, mercado acredita que a inflação, o ano que vem, vai passar de 4% para 4,5%. Vem o Banco Central e aumenta os juros. Quando você rompe com esse modelo centralizador e vai para a internet, o jogo muda totalmente. Muda totalmente. Por exemplo, geração de expectativa. A partir de agora, a BIMAC vai falar, os supermercados vão falar, siderurgia vai falar, os sindicatos vão falar, todos vão falar, então acaba aquela ideia de 2 economistas falando pelo Brasil. O que vai acontecer? E daí entra essa questão da concepção do Brasilianas, é que daqui a algum tempo a geração de notícias ela vai ser totalmente descentralizada. Então, a Agência Câmara, cada vez mais, ela vai ser uma geradora de informação, a Agência Senado, a Agência da CUT, o blog da Petrobras, a Agência da BIMAC, a Agência da BIDIB, o site daquela cidade do Centro-Oeste que tem produção de soja, o site daquela comunidade indígena na Amazônia. Então, você vai ter todo aquele burburinho que hoje já existe nesses grupos de discussão. Hoje, quando você vai discutir setor aéreo, você vai discutir setor energético, você vai discutir infraestrutura, você vai discutir políticas sociais, a grande discussão já se dá na internet, através de sites especializados, listas de discussão, blogs. Essa discussão se dá na internet, mas é feita de uma forma dispersa ainda. Então, a intenção do Brasilianas qual é? É tentar identificar todos esses grupos, independentemente de opinião. O importante é ter o contraditório e a opinião técnica e a visão política de todos os lados. Então, você pega esses temas, joga num portal, joga todas as informações, ou pelo menos as principais informações, para que todos possam entender o tema, faz nós chamamos de documento mestre, que é um resumo, para que as pessoas possam entender o tema, e vai para a televisão, divulga aqueles pontos centrais do tema resumidamente, porque a televisão é aquele tiro que vai para todo lado, mas tem as limitações de tempo. Então, você traz para a internet, amplia a discussão, e aquela síntese é devolvida para a televisão. Então, isso aí vai ser uma experiência, obviamente vão surgir outras experiências de todos os lados, mas, com isso, todo esse novo mundo que está nascendo da internet vai ter aqueles pontos de aglutinação. Vamos pegar os pontos de cultura aí do Ministério da Cultura, que permitiu abrir sites, aí, blogs em várias partes do país. Nós estamos num momento hoje histórico por várias razões, e uma delas é a interiorização do desenvolvimento. Pela primeira vez, a dinâmica do desenvolvimento sai do litoral. E essa redescoberta da cultura nacional vai se dar no Brasil profundo. Esse Brasil profundo está vindo como? O sujeito lá nos cafundós, lá que grava um videozinho, grava um MP3, joga na internet. Fica lá, está disponível. À medida que vão surgindo esses aglutinadores, a ideia é que seja um aglutinador, você vai captando toda essa movimentação que existe no Brasil sem necessidade de ter sucursal nem nada. A matéria-prima é outra, que está disponível. E essa matéria-prima vai ser colocada num ambiente que vai ter visibilidade e que vai permitir a expressão, a nova forma de jornalismo que está vindo, que é irreversível. É um jornalismo que você faz com toda essa opinião dispersa que está em blogs, joga lá, e depois vem o leitor e agrega, questiona ou acrescenta coisas a você. Então, é uma fórmula imbatível. O que é o jornalismo? O pessoal fala, não, mas com a internet o jornalismo está ameaçado. Não. O jornalismo, agora que você vai ter um jornalismo, você vai ter que ter jornalista em todos esses setores. E você vai ter um outro ponto, é o seguinte, se eu tenho uma discussão X sobre um tema X, aí, defesa, eu tenho que sintetizar. A linguagem jornalística é fundamental para poder organizar aquilo e sintetizar para o leitor poder ler, depois, quando querendo aprofundar, ele vai para as outras instâncias. Só que a matéria-prima, o meu copião, como é hoje, não é uma característica do jornalismo de hoje, é o modo de produção jornalístico. Como é que é hoje?
De manhã o repórter sai com uma pauta, 3 perguntas, ouve as fontes tal, ele vai lá, pega aquele conjunto de informações, recolhe 10 informações com a fonte, seleciona 2 ou 3 para publicar, porque não dá para publicar 10 informações do espaço restrito de um jornal, e o leitor não tem ideia do que entrou, do que saiu. Se houve erro de avaliação, ou erro de gradação, o que é relevante ou não, não tem jeito de você saber. Você vai saber, vai publicar só aquele ponto. Quando você vai para a internet, tem uma discussão ampla sobre um determinado tema, e o repórter tem que fazer uma reportagem sobre aquilo, se ele não fizer bom jornalismo, está ali, cuidado. Porque está tudo ali, o copião está ali. Vai chegar um cara e falar, olha, você não considerou tal argumento. Você não considerou tal argumento. Então, o jornalismo, muita gente fala, não, a internet, os blogs é para exercício da opinião. A gente está no começo do processo. O grande jornalismo que vai ser feito não vai ser a opinião do blogueiro ou do colunista prevalecendo sobre a opinião do leitor. Cada vez mais nós vamos ter que ser mediadores. Saber expor um problema, saber fomentar discussão e saber sintetizar os argumentos de todas as partes sem distorção. Porque se tiver distorção, como está tudo publicado lá, o leitor te pega. Então, a própria característica da internet vai permitir recuperar aquele que deveria ser o maior valor do jornalismo, que é a mediação. A mediação. Embora o processo jurídico já esteja um pouco desmoralizado no país por conta dos problemas processuais, aí, tudo isso que a gente conhece, o processo jurídico é a forma mais perfeita e acabada de você ouvir todas as partes. Como é que é? Você tem um lado lá que fala, eu tenho tais argumentos contra o réu. Daí vem um advogado, rebate aqueles argumentos, e acrescenta outros dados. Daí vem outro lado e... A grande polêmica é essa. Você expõe lá um conjunto de ideias, vem um leitor rebate aquelas ideias. Daí você pega aquelas ideias lá e fala, pô, aqui é certo, você está errado, faz rebate, aqui você está certo. Então, a boa polêmica, a boa mediação é aquela que, no final do jogo, os dois lados estão pensando diferente. Os dois lados aceitaram um pouco os argumentos do outro até chegar numa síntese. Então, esse desafio que vem com modelos tipo brasilianas, que vão ser replicados também em outras áreas, é esse. Não é mais como que você dá a sua opinião, como que você escolhe aquele ângulo que você acha que é o adequado, que o editor quer, ou que a casa quer, para dar aquele destaque. Não é aquele ponto que o presidente Temer colocou lá, de você pegar algo superficial, algo irrelevante, e dar destaque, mesmo destaque que se dá. Por quê? Porque você tem todos os leitores olhando lá e te fiscalizando. Se você fizer esse jogo, você vai ter maus leitores. Se fizer um jogo correto, você vai ter bons leitores. Então, se você não aceitar a opinião dos leitores, você perde os leitores. Você perde a colaboração dos leitores. Então, o jornalismo ele passa a ser, efetivamente, a construção do conhecimento. Não é mais o dono da notícia de um lado, a fonte do outro, e um erramos. Se a pessoa atacada consegue emplacar alguma resposta, né? Esse novo padrão ele vem, então, no momento em que o Brasil ele se prepara agora, ele está pronto agora para o grande salto que vem pela frente aí. Só problemas políticos muito graves aí para impedir um salto expressivo do país, porque os grandes conceitos, finalmente, estão se consolidando. Aquela visão da lição de casa, do Malan, do Palocci, que sustentou a inércia de políticas econômicas tantos anos, acabou. Venha, seja quem for o próximo presidente. Então, mais do que nunca, vai ser necessária agora a recuperação do jornalismo crítico. E esse jornalismo crítico ele tem que ser um jornalismo em cima de coisas fundamentadas. Não pode ser o jornalismo partidário, não pode ser o jornalismo de guerra. Então, é nesse momento que o Brasilianas faz essa experiência, e eu agradeço muito a TV Brasil, a Tereza e a Helena aí de terem apostado nesse projeto, e eu tenho certeza que a gente vai estar nos próximos anos aí agregando conhecimento, sempre dentro daquele lema, o slogan do blog, que vai ser o slogan do Brasilianos, a construção do conhecimento, é uma construção coletiva. Que a organização jornalística ela é fundamental para também não ficar uma coisa dispersa, mas é algo transparente, algo que você trabalha em cima dos elementos que estão publicados no site, sem sonegar informação. Então, toda informação é bem-vinda,
toda análise, toda crítica é bem-vinda, e você recupera essa visão de jornalismo crítico que foi deturpada nos últimos anos. O que é ser crítico? É ser contra tudo, achar que tudo é negativo? Ou é você... Porque, veja bem, quando você olha governo, todos os governos, você tem pontos negativos e pontos positivos. Nesses anos todos, o que eu sempre considerei o jornalismo crítico aí? Identifica ponto positivo e levanta a bola. Levanta a bola porque você está fortalecendo internamente, nas disputas internas, por verbas, por visibilidade, tudo, o cara que está fazendo a coisa positiva. E critica a coisa negativa. Quando você joga tudo num bolo só e tudo passa a ser negativo, você perde totalmente a eficácia jornalística, que é o sonho de todo jornalista, que é ajudar a transformar a realidade. Porque se tudo é ruim ou se tudo é bom, qual a relevância de ler determinada análise? Então, em cima disso aí que eu acho que, nesse momento histórico que o Brasil está se interiorizando, que acabou, finalmente, aquela apatia de políticas públicas aí, em função dessa visão de mercado, que acabou aquele negócio da baixa autoestima nacional, que o Brasil começa a recuperar a autoestima, que a cultura nacional começa a renascer, e renascer forte, graças a esses novos veículos. Que essa nova opinião pública, nós não temos mais apenas um novo mercado de consumo, nós temos um novo mercado de opinião. É o pessoal que está chegando aí querendo dar o seu palpite. Pô. Às vezes entra no blog um sujeito lá que escreve tudo errado, tudo errado. Pô, aquilo é um motivo de orgulho lá, ué. É o sujeito que ele chega lá e fala, eu não tenho complexo, eu quero dar a minha opinião também. Então, esse mercado de opinião que está surgindo, essa nova... E digo o seguinte, não é essa ideia de que a internet, o que está acontecendo são esses novos leitores que estão chegando e indo para a internet. Não, não. O que está acontecendo é um grupo enorme de leitores órfãos dessa possibilidade de participar, de dar sua opinião, de ajudar a construir o conhecimento. Então, é nesse momento que com a internet, você muda a noção de política econômica, você muda o jogo político, você democratiza, você passa cada vez... E daí com todas as implicações, a crise do Congresso, crise de mídia. Isso, nós estamos vivendo hoje no meio da maior crise, no melhor sentido de crise, da maior crise das últimas décadas. No melhor sentido de crise. Por que o melhor sentido de crise? Porque nós passamos aquele período em que era aquele terremoto atrás de terremoto, que era tentativa de golpe em cima de tentativa de golpe, que já vem desde os anos, desde o segundo governo Fernando Henrique, hein? Não estou particularizando, mas ficou particularmente feroz aí nos últimos anos, mas aquela fase de penumbra, aquela confusão mental que faz o pessoal perder o rumo, que é típico desses momentos de transição, é típico. Faz o pessoal perder o rumo, de repente você tem um elefante na frente, ele não consegue ver, dá trombada no elefante, faz parte desse... Mas hoje nós temos as ideias chaves, no meio dessa neblina toda, elas já emergiram. Então, o que você precisa dar? Você precisa dar mais foco para aquilo, trazer o pessoal para a discussão, sabendo que não tem jeito de a gente perder o bonde dessa vez. Já perdemos o bonde muitas vezes, mas dessa vez o país pegou definitivamente o rumo. E não é por conta de candidato A, candidato B ou candidato C, é por conta da consolidação de práticas políticas, consolidação de práticas administrativas, continuidade de práticas administrativas, esse fortalecimento que teve do funcionalismo público nos últimos anos, aí, dando a garantia de continuidade de ações e tudo mais, que permite a gente acreditar que vamos ter um grande país pela frente. Escolhemos o nome Brasilianas por conta desse significado de obras que ajudam a entender o Brasil e por conta aí de não sei porquê, mas tem um quê de música aí, um quê de Vila Lobos, nem sei se o Vila Lobos chegou a fazer uma brasiliana, mas porque nós achamos que o cimento que une todo o Brasil e vai unir cada vez mais vai ser a música popular brasileira. Então, muito obrigado aos senhores. Muito bem, Nascimento. Uma aula, hein? Importante é gravar, hein? Eu pedi para me retirar. Deputado, você quer se despedir? Eu tentei sair cedo, mas não consegui com a fala do nosso amigo, que é apaixonante, instigante, né? Nós temos um momento muito próprio, eu acho que a sua reflexão, a sua provocação boa, nos leva a compreender a importância dessa iniciativa, principalmente nós aqui na Câmara já sentimos isso.
nós estamos sendo solicitados pelos grupos de interesse, os lobbies, bons e maus, que aqui chegam, e também pela internet, que frequentemente nos assedia com uma intensidade, às vezes, explosiva. Qualquer manifestação que nós fazemos, os grupos de interesse estão aqui chegando. E quem não perceber essa mudança de comportamento e de participação nos mecanismos de comunicação, realmente vai ter crescentes dificuldades para conviver com essa realidade que está aí colocada. Você muito bem observou, eu acho que nós estamos vivendo um momento de iluminação em relação a esse debate. Isso é bom, e eu, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa e digo que gostaria de continuar. E fiquei aqui realmente porque fui sensibilizado, fisgado, amarrado pela fala, muito importante. Eu gostaria, inclusive, de saber se está sendo gravada, gostaria de passar isso para o restante da bancada, poder franquear, porque é uma reflexão muito interessante que vai ajudar a compreender esse momento político que nós estamos vivendo. Nassif, muito obrigado, até sucesso aí no seu trabalho, e a TV Brasil, e a todos aqui. Vou ter que me retirar. Hoje nós temos uma pauta de homenagem à Semana do Centenário do Dia Internacional da Mulher, e eu já estou atrasado, mas valeu a pena. Muito obrigado, bom dia. Agradecemos, então, a presença do nobre deputado Fernando Ferro, que aqui participou da abertura deste seminário. Desfaz-se, neste momento, a mesa de abertura e, mais uma vez, agradecemos a presença da presidente da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a Tereza Cruvinel, também da Helena Chagas, que é diretora de jornalismo da EBC,